Olá, meus estudantes! Sou Maria Baquita, apresentadora no programa Telescola na disciplina de Língua Portuguesa. Sabemos que a língua portuguesa é uma da nossa língua oficial em Timor-Leste, juntamente ao teto. O tópico que vamos aprender na aula de hoje é sobre determinante. Então, para saber detalhadamente sobre esta matéria, convidamos o professor Domingos Freitas para explicar sobre o conteúdo. Por isso, prestem muita atenção e vamos começar. Olá, meus estudantes do 10º ano. Espero que estejam bem. É importante recordar que, na aula anterior, vocês aprenderam sobre os pronomes, certo? Por isso, nesta aula, dando continuidade do texto moçambicano, onde vamos aprender o seu funcionamento da língua, especialmente na parte de determinante. De acordo com o manual, determinante é uma palavra que surge ligada ao nome, concordando com ele em gênero e número. Há a considerar várias subclasses de determinantes, são as seguintes. Primeiro, determinantes dos artigos definidos e indefinidos antecedem o nome e especificam-lhe gênero e número. Portanto, as palavras de determinantes dos artigos definidos são o, a, os e as, enquanto determinantes dos artigos indefinidos são um, uma, uns e umas. Exemplos de frases com determinantes dos dois artigos. Tem um mar que se bordou em praias e areias brancas. E ontem li um dicionário de língua inglesa. Segundo, determinantes possessivos estabelecem uma relação entre o possuído e o possuidor. Portanto, podemos ver esta tabela. As palavras dos determinantes possessivos são nosso, vosso, seu, meu, teus, etc. Exemplos de frases com determinantes possessivos. O meu destino, a minha viagem. E o vosso professor chama-se Carlos. Terceiro, determinantes demonstrativos. Quer dizer, demonstram a posição de algo relativamente ao emissor ou a um espaço referenciado. Portanto, podemos ver esta tabela. As palavras dos determinantes demonstrativos são este, esse, aquele, o mesmo, entre outros que estão na tabela. Exemplos de frases com determinantes demonstrativos são: a cidade do Rio de Janeiro merece aquela calorosa paixão. E esta caneta é minha. Quarto, determinantes relativos.
Determinantes relativos estabelecem uma relação com o nome que os antecede no texto. Portanto, as palavras dos determinantes relativos são cuso, cusa, cusos, cusas, etc. Exemplo de frase com determinantes relativos. O Rio de Janeiro tem uma lagoa cuja água parece um espelho. Quinto, determinantes indefinidos definem imprecisamente os nomes a que estão associados. Portanto, podemos ver desta tabela as palavras dos determinantes indefinidos são certo, outra, pouco, muito, entre outros que estão na tabela. Exemplo de frases com determinantes relativos. Os vendedores de rua do Rio de Janeiro usam outras técnicas. E por último, determinantes interrogativos. Determinantes interrogativos introduzem frases interrogativas e exigem na resposta a identificação do nome que antecedem. Portanto, as palavras dos determinantes interrogativos são qual, quais, que, quantas, quanto, quando, qual, onde, quem, etc. Exemplo de frase com determinantes interrogativos. Que aspectos do Rio de Janeiro destaca o narrador? Estudantes, percebemos que os determinantes têm 6 subclasses, tais como determinantes dos artigos definidos e indefinidos, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Conhecemos também as palavras de cada determinante. Antes de terminar a nossa aula, tenho apenas uma pergunta para vocês resolverem. Qual é a diferença entre os determinantes demonstrativos e os determinantes interrogativos? Chegamos ao final da nossa aula. Voltaremos a aprender na próxima aula com o tópico quantificador. Eu, Maria Baquita, e a equipa que trabalha na mídia educativa agradecemos a vossa atenção. Bom estudo e até a próxima sessão.